Bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre mais teses do TST. O que eu tenho feito aqui é agrupar as teses do TST por tema. Acho que isso facilita o nosso estudo. Como vocês já sabem, o TST ele fez uma alteração regimental no ano de 2024 e a gente tem, então, uma nova hipótese, vamos dizer assim, de verificação ou de criação de precedentes vinculantes, que é o IRR de reafirmação de jurisprudência. Vamos lá, o que é, só para ninguém ficar boiando aí, o que o TST tem feito? Desde 2015, a gente teve a criação do nosso sistema de precedentes com o CPC de 2015. Então, o CPC de 2015 ele trouxe essa ideia de precedentes vinculantes. Como o CPC trouxe essa ideia de precedentes vinculantes, aquelas súmulas anteriores ao CPC de 2015, elas não têm caráter vinculante, acabam não tendo caráter vinculante. Elas podem sim ser fundamentos para recurso de revista, por exemplo, mas ela tem um caráter persuasivo e não vinculante. Para o artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil, são precedentes vinculantes as ações de controle, os julgados de ação de controle concentrado de constitucionalidade, são também os incidentes de assunção de competência, os julgamentos de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de recursos repetitivos e as súmulas vinculantes. Eu não sei se eu esgotei todos, porque eu estou falando essa parte meio que de improviso, mas é isso, essa é a ideia. As súmulas normais, assim, entre aspas, que são aquelas súmulas do STJ, as súmulas do STF de antigamente, né, que o STF não edita há algum tempo súmulas novas, as súmulas do STJ e as súmulas do TST, elas têm caráter persuasivo, como eu já falei anteriormente. Não que elas não tenham importância, mas elas porque elas simbolizam um entendimento consolidado do TST. E como eu falei, no âmbito de controle da uniformização de jurisprudência, isso chega lá no TST via recurso de revista. Beleza? Bom, a questão é que as súmulas e chegar lá no recurso de revista, ainda assim, gera dois problemas. Primeiro, insegurança jurídica, porque uma súmula normal, como ela não é vinculante, ela pode ser não aplicada por um juiz de primeiro grau ou por um tribunal. Lógico que isso não é o ideal, porque eu acho que existe uma questão de disciplina judiciária que faz com que o juiz tenha que sim adotar, isso dá mais segurança para a parte, dá mais segurança para o jurisdicionado, mas ainda assim não retira o fato de que a súmula pode não ser aplicada, a súmula comum. Agora, como a gente tem... e esse é o primeiro problema, a insegurança jurídica. E o segundo problema é que isso gera muito trabalho, porque para fazer cumprir uma súmula, precisaria, primeiro, que o juiz aplicasse a súmula, caso ele não aplique ou o tribunal não aplique, chegar até lá o TST via recurso de revista. E como a ideia da súmula é uniformizar a jurisprudência para reduzir o número de recursos, acaba, no fim, não gerando o efeito, a súmula acaba não gerando o efeito almejado. Então, a súmula era para reduzir o número de recursos e ela acaba deixando o número de recursos praticamente igual. Com o recurso, com o precedente vinculante, isso perde um pouco, isso melhora um pouco, na verdade. Melhora por quê? Porque aí o juiz ele é obrigado, os juízes e tribunais observarão, conforme artigos 926 e 927 do CPC. Então quer dizer que a gente tem
elemento muito mais determinante ali da obrigatoriedade do juiz de seguir a jurisprudência. No artigo 489, parágrafo 1º, lembrando, estou falando tudo isso de improviso, mas nos incisos lá do parágrafo 1º, ele vai falar que não se considera fundamentada a decisão que deixe de aplicar um precedente vinculante de RDR, IRR ou IAC, ou seja, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de recursos repetitivos e incidente de assunção de competência. Então, para o TST, vale muito mais a pena criar um sistema não de súmulas, mas um sistema de precedentes vinculantes, IRDR, IRR e IAC. Ou seja, para o TST é mais importante privilegiar na criação da sua jurisprudência súmulas de caráter, jurisprudência de caráter vinculante. E meio que deixar as súmulas com caráter persuasivo de lado. Lógico, elas podem ser editadas, mas mais como um complemento ou algo assim, do que realmente como essa ideia de reduzir o trabalho, etc., e tornar as coisas mais seguras. Inclusive, a gente está falando sobre as nossas teses do TST no Prima, que é o nosso curso extensivo para a magistratura do trabalho. Para conhecer é só ver aqui no link da descrição. E aí, o que acontece? O TST fez o seguinte, o que a gente pode fazer? Porque, assim, fazer um procedimento completo de incidente de resolução de demandas repetitivas, ou de incidente de recurso repetitivo, ou de incidente de assunção de competência, é um negócio muito difícil. Tem lá que dá oportunidade para manifestação democrática da sociedade, com amicus curiae, com não sei o quê, e aí tem que afetar, e aí tem que pedir informações para os tribunais mandam e etc. E isso dá muito trabalho. E isso não torna a criação da jurisprudência ágil da forma que o TST pretende que seja. Então, o TST tem lá. O TST viu que primeira turma, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava turma, todas as turmas entendem da mesma forma. Determinados casos chegam a SDI 1, SDI 2 do TST e as subseções entendem da mesma forma. Então, o que o TST viu? Vamos fazer uma alteração regimental, porque aí a gente consegue fazer os enunciados de súmula, os enunciados, né, de precedentes vinculantes muito mais rápido. E criaram essa emenda regimental para criar a figura do IRR, recurso repetitivo, de reafirmação de jurisprudência. Então, se já está pacificada a jurisprudência no âmbito do TST, eles criaram esse procedimento sumaríssimo de reafirmação de competência para criar um precedente vinculante. Pode ter algumas críticas nesse sentido, mas, a meu ver, é bom, porque o TST já entende dessa forma. Então, quer dizer que ainda que a gente tivesse aquele caminho longo do IAC, ou do IRR, ou do IRDR, que demoraria um monte de tempo, no final, me parece que o TST iria adotar o mesmo posicionamento que vem adotando. Então, não ia mudar nada. Acho que é essa a ideia que o TST teve ao criar essa figura. E aí, o TST já teve duas sessões de reafirmação de jurisprudência. E aí, eu fiz já um vídeo falando sobre, salvo engano, modalidades de extinção do contrato, e agora a gente vai falar sobre dano moral. A gente teve algumas teses do TST nessa leva aí, falando sobre dano moral. Mas para entender de uma forma mais significativa o que o TST tem entendido, como que o TST chegou nesses temas repetitivos, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte, que dano moral ele pode ter um viés subjetivo e pode ter um viés objetivo.
O viés subjetivo é quando a gente analisa questões e características pessoais, certo? Vou apagar aqui para eu ter um pouquinho mais de espaço. E também a gente analisa a repercussão pessoal. Isso é para configurar o dano. Então, para que a gente fale assim, ó, neste caso, está configurado o dano moral e a parte tem direito à indenização. Esse viés subjetivo, ele vai verificar as condições pessoais, as características pessoais e as repercussões do evento danoso no íntimo da pessoa. Então, é aquela questão de dor, humilhação, angústia, etc. Então, a gente vai ter que ver qual foi o grau de humilhação, o grau de angústia, e isso é uma questão muito pessoal. O que é humilhação, o que é angústia para você, diante de uma determinada situação, pode não ser para mim. Então, isso deixa muito subjetiva a configuração do dano moral. E essa é a maior crítica que se faz, esse viés subjetivo da configuração do dano moral. A gente tem que ver muito a condição pessoal, e isso vai fazer com que, do ponto de vista da pessoa e do ponto de vista do juiz, a gente tenha uma incerteza quanto à caracterização do dano moral naquele caso concreto. Isso também tem um outro ponto muito importante, que isso pode gerar do Poder Judiciário alguns vieses. Viés é algo que já vem antes, tá? Algum tipo de... não é preconceito, mas é viés. Já vem enviesado em relação a determinadas situações. Então, por exemplo, se eu tenho um homem e uma mulher, eu posso, considerando as características pessoais, repercussão pessoal, falando de um homem e de uma mulher, eu posso considerar que para uma determinada pessoa configurou dano moral para o homem e para a mulher não, ou vice-versa. Para a mulher configurou dano moral e para o homem não. Isso gera um enviesamento que, no âmbito do Poder Judiciário, deve ser evitado. Então, esse viés subjetivo, para mim, ele não deve ser utilizado para a configuração do dano moral. Então, para mim, e hoje em dia prevalece o viés objetivo para a configuração do dano moral, que é, dano moral é bem simples, é lesão a direitos da personalidade. O que são direitos da personalidade? São aqueles inatos à existência da pessoa humana que decorrem da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. A gente não tem um rol taxativo dos direitos da personalidade, mas são aqueles direitos fundamentais de liberdade, integridade física, saúde, vida, honra, imagem, que estão lá tanto no artigo 5º da Constituição Federal, quanto no artigo 12, salvo engano, e seguintes do Código Civil. Então, são aquelas ideias de características essenciais para a existência da pessoa humana. Então, a gente tem na própria Constituição liberdade de associação, liberdade de ir e vir, integridade física, vida, segurança pessoal, honra, imagem, intimidade. Então, tudo isso como características do dano moral. No âmbito trabalhista, a gente tem que fazer uma visualização um pouquinho diferente. Os caracteres são os mesmos da configuração do dano moral, mas a gente tem que pensar que o empregador, além de tudo isso, ele é responsável pela rigidez física e psíquica do trabalhador. E isso está no artigo 7º, inciso 22. O empregador tem que reduzir os riscos
inerentes ao trabalho. Então, para o âmbito trabalhista, artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal é extremamente importante. E isso é um direito social / fundamental, certo? Que tem repercussão na área trabalhista. Então, isso aqui é muito importante. Prosseguindo, o que a gente tem? Se prevalece o viés objetivo, o que eu preciso ver para falar, ó, existe dano moral, a pessoa tem direito à indenização, é se houve lesão a direito da personalidade. Com isso, tá. Mas a gente tem que somar uma coisa com a outra. Somar direito da personalidade com redução dos riscos inerentes ao trabalho. Quando a gente está falando de uma relação em que existe subordinação, quando eu coloco uma pessoa para trabalhar e eu dou ordens para ela, eu falo, você vai trabalhar aqui, esse é o ambiente de trabalho, você vai fazer isso, isso e aquilo. Esse local, esse ambiente do trabalho e essas ordens que eu dou não podem aumentar o risco inerente ao trabalho. Se eu crio uma condição, se eu, empregador, crio uma condição em que se aumenta o risco inerente ao trabalho, eu aumento as chances com essa ideia aqui da existência de um dano moral. Ah, mas no viés objetivo a gente nunca vai ver se existe ou não dor, humilhação, angústia, etc. Sim, mas viés subjetivo, então tudo do viés subjetivo, questões pessoais, repercussão social, dor, humilhação, conduta do ofensor, viés subjetivo para fixação do valor da indenização. Tá? Então eu vou deixar bem destacado aqui que o viés subjetivo, ele é parte sim do viés objetivo, mas apenas para fixar o valor. E não para falar, ó, aqui tem dano moral ou aqui não tem. Então é uma outra fase, vamos dizer assim. Beleza. Com isso em mente, fica muito fácil de entender o que o TST tem e que o TST fez nesses entendimentos vinculantes aqui. Então são esses temas. Temas 54, 58, 60, 61, 62 e 88 do TST. Nem todos vão falar que tem dano moral. Tem, acho que, salvo engano, um aqui que vai falar que não tem. Então, a ausência de instalações sanitárias adequadas e de local apropriado para alimentação a empregados que exercem atividades externas de limpeza e conservação em áreas públicas autoriza a condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais, pois desrespeitados os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho necessários e exigíveis ao ambiente de trabalho. O que está citado aqui nesse parênteses? Artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que a gente citou agora mesmo. Mas, além disso, a NR 24, que vai falar sobre condições de trabalho externo, condições sanitárias e tal, condições sanitárias e de refeição, refeitórios, etc. No anexo 2 da NR 24, fala sobre as condições sanitárias e de conforto aplicáveis a trabalhadores em trabalho externo. E essas condições sanitárias, quando elas não são cumpridas pelo empregador, ela gera indenização por dano moral. Próximo, a realização de revista meramente visual nos pertences dos empregados, desde que procedida de forma impessoal, geral e sem contato físico e exposição dos trabalhadores, e situação humilhante ou vexatória, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Então, a gente sempre vai se lembrar que a revista íntima ela é sempre proibida, tá? A gente tem uma condição ali que existe discussão, que é a questão da barreira sanitária. Mas aí é outra coisa, é meio parecida, mas é outra coisa. É uma barreira sanitária, de higiene, na realização de determinadas atividades. Mas para não fugir do tema,
Revista íntima não pode. Revista visual pode, ou seja, não pode tocar no empregado e etc, porque isso ofenderia o quê? Os direitos da personalidade. Agora, o mais importante é que essa revista íntima deve acontecer sem contato físico, sem exposição aos trabalhadores, mas principalmente de forma impessoal ou geral. Porque se ela for pessoal ou destinada a um determinado grupo de trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores trabalham em determinado setor ou determinados trabalhadores de determinada cor, etc., aí o intuito é discriminatório. Então, quando ela é impessoal, geral, não tem intuito discriminatório e não tem dano moral, tá? Então, não tem dano moral se cumprir tudo isso. For impessoal, geral, sem posição e sem contato físico, certo? Então, esse é um dos casos que não tem dano moral que eu falei. Tem o outro que é o próximo, que é a ausência de anotação da carteira de trabalho não caracteriza dano moral derivado do próprio fato, em re ipsa, sendo necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido para ter reparação civil. Então, quer dizer que a simples alegação de falta de anotação da CTPS não gera dano moral. Porém, se o empregado alegar e comprovar que por não ter carteira anotada sofreu algum prejuízo, aí pode ter indenização por dano moral ou até mesmo por dano material. Por exemplo, perda de uma chance. Não consegui tal emprego porque o vínculo não estava anotado na carteira. Um exemplo bem simples e bem idiota, mas que é um caso real, né? Tema número 61, transporte de valores por trabalhador não especializado, configura situação de risco a ensejar reparação civil por dano moral derivado do próprio fato, em re ipsa, independentemente da atividade econômica do empregador. Tá? Então, se o trabalhador não é especializado, existe um risco social e um risco à integridade física pelo fato de transportar valores. Artigo 7º, inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho, é um direito fundamental. Logo, a gente pode ver isso como um direito da personalidade. Se aumentou o risco, ofensa a direito da personalidade, resultado, dano moral. Reversão da dispensa por justa causa baseada em alegação de ato de improbidade, se revela judicialmente infundada ou não comprovada, seja reparação civil, em re ipsa por dano moral. A gente já falou sobre isso em outro vídeo aqui, então dá uma olhadinha lá que é importante. E a gente tem aqueles determinados casos em que o empregado ele está trabalhando, tem uma doença não relacionada ao trabalho, ou relacionada, mas normalmente não relacionada ao trabalho, e ele é afastado pelo INSS. O INSS fala, não, ele está apto ao trabalho, e determina o retorno. Chega lá, o médico da empresa vai fazer o readmissional, né? E aí ele fala, não está apto ao trabalho, não vai voltar a trabalhar. Aí ele volta no INSS, não, mas a gente não vai te afastar. Aí o empregado fica nesse limbo jurídico, previdenciário e trabalhista. Ele nem está afastado, nem está trabalhando. Não recebe benefício, não recebe salário. Então, nesse caso, o TST entende que ofende a dignidade da pessoa humana e aí, por isso, é um dano moral em re ipsa, sendo devida a indenização por dano moral, quando existe essa situação do limbo jurídico em que o empregado é impedido de retornar quando no final ali do afastamento previdenciário. Basicamente, para os nossos temas de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.